Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Felipe Coutinho pediu para sair do Vasco e essa conta não é da torcida do Vasco. Não coloquem essa situação na responsabilidade da torcida do Vasco. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar do pedido do Coutinho para deixar o Vasco, para ter uma rescisão de contrato de forma imediata e de como a torcida do Vasco não pode ser culpada por isso, não pode ser responsabilizada por isso. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar, e tem no seu celular, no seu dispositivo, um aplicativo completo de estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça. E quando eu falo de graça, é de graça de verdade, você não paga nem para baixar nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, fazer o download e começar a usar, você não vai se arrepender. Eu uso aqui no canal do VSR. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e na quarta, a grande notícia do futebol brasileiro foi o pedido inesperado, pelo menos do Vasco para fora, o pedido inesperado do Coutinho de rescisão contratual, com efeito imediato, né? O Vasco tentou demover o Coutinho dessa ideia, tanto com o presidente Pedrinho quanto com o técnico Fernando Diniz, mas era algo inevitável. O Coutinho estava muito certo e muito focado nessa decisão e o contrato foi rescindido ou será rescindido nas próximas horas, como a gente disse, com efeito imediato. Acabou pegando de surpresa todo mundo, pelo menos do ambiente interno do Vasco para fora, porque as notícias da semana passada diziam que Coutinho e Vasco, especialmente o Vasco buscando isso, estavam negociando para uma renovação, uma extensão do contrato do Coutinho. E, no fim, o Felipe Coutinho pediu para deixar o Vasco, é o famoso pediu para sair, e essa é a questão. Primeira coisa que eu queria falar nesse vídeo aqui e começar o vídeo marcando isso não botem a conta disso na torcida do Vasco. Vi muita gente querendo vilanizar a torcida do Vasco, muita gente querendo tratar a torcida do Vasco como ingrata, como inconsequente, como injusta e como responsável por botar o Coutinho para fora do Vasco. Desculpa, eu não compro essa versão. Comigo essa narrativa não vai colar. Por alguns fatores. Primeiro, a torcida do Vasco é a menos culpada do que acontece no Vasco nos últimos anos, neste século. A torcida do Vasco, ela não tem o que você questionar a torcida do Vasco. Uma torcida que apoiou o Vasco em todas as situações. Uma torcida que bateu o recorde de associação com o time na segunda divisão. Uma torcida que viu o time sofrer e viu o time fazer sofrer o tempo todo e nunca abandonou o time, sempre esteve apoiando. E então, assim, a torcida do Vasco, ela não tem nada dessa conta de ter botado o Coutinho para fora do clube, tá? Essa narrativa comigo não cola. A torcida do Vasco não tem culpa de nada. A torcida do Vasco fez o que qualquer torcida faz quando acha que o jogador não está rendendo o que pode. Mas foi um exagero, foi injusto. Torcida, ela comete injustiça. A torcida, ela erra. E contanto que ela não queira meter a mão na cara de ninguém, contanto que ela não queira agredir ninguém, contanto que ela não cometa crime, contanto que ela não discrimine, excessos de torcida fazem parte da cultura do futebol. Porque quem tem que ser racional é o dirigente, quem tem que ser racional é o jornalista. O torcedor torce, e torcer por si só já pressupõe que você cometa exageros. Então, ainda que a torcida do Vasco tenha sido exagerada com o Coutinho, ainda que a torcida do Vasco tenha sido injusta com o Coutinho,
supondo que isso aconteceu, que eu acho que não, ok? Mas ainda que isso tivesse acontecido, faz parte do ambiente do futebol, ainda mais para um clube do tamanho do Vasco, ainda mais para um clube com uma torcida como a do Vasco, ainda mais para um clube que tem magoado essa torcida nos últimos, sei lá, nesse século. Então, aqui, neste canal, a narrativa de que a torcida do Vasco botou o Coutinho para fora não vai colar. O que a torcida do Vasco fez nos últimos 2 jogos, vaiando o Coutinho, eventualmente xingando o Coutinho, tudo isso que a torcida fez faz parte do ambiente do futebol, ainda mais para um clube do tamanho do Vasco. Ponto. Torcida do Vasco não discriminou ninguém, torcida do Vasco não agrediu ninguém, torcida do Vasco, ponto. Torcida do Vasco cobrou o melhor jogador do time, cobrou o maior salário do time, ponto. Ah, mas foi injusto. Essa é a sua percepção. Ah, mas foi ingratidão. Essa é a sua percepção. A torcida do Vasco não fez nada diferente do que a torcida de um grande time faz. E a torcida do Vasco não fez nada reprovável no sentido extra-futebol. Nada. Então aqui não vai colar essa coisa de botar na conta da torcida do Vasco a saída do Coutinho. Eu não vou nem entrar aqui pelo caminho de grandes torcidas que vaiaram e xingaram grandes jogadores que têm muito mais história por seus clubes do que o Vasco, do que o Coutinho tem pelo Vasco, jogadores que têm muito mais relevância para a história dos clubes do que o Coutinho tem para o Vasco. Não vou nem entrar nisso porque acho que é perda de tempo. O ponto é, essa conta não está na torcida do Vasco. Feito esse registro, vamos analisar. Conversando com pessoas que cobrem o Vasco, que estão no dia a dia do Vasco, a sensação é que o Coutinho, desde a perda do título da Copa do Brasil, o Coutinho estava muito abatido. E que a perda do título da Copa do Brasil, que era uma expectativa de todos no Vasco e do Coutinho de ganhar um título grande, que a torcida do Vasco, né, tirando o estadual, um título que a torcida do Vasco sonha desde 2011, lá quando ganhou a própria Copa do Brasil contra o Curitiba, isso abateu demais o Coutinho. E que o Coutinho já estava, antes desses episódios, o Coutinho já estava muito para baixo. O Coutinho, na fala dele, traz o item saúde mental. E vocês sabem como eu trato saúde mental aqui no canal. E o Coutinho está mais certo como qualquer pessoa. Cuidar da saúde mental tem que ser o item número 1, a prioridade 1 de qualquer pessoa em qualquer área de atuação, em qualquer coisa que ela faça na vida dele, da pessoa. Ninguém pode viver com a saúde mental, ninguém deveria viver com a saúde mental em risco, em fragilidade. Todos deveriam procurar ajuda quando o problema é saúde mental. Então, se a questão é saúde mental, o Coutinho está mais do que certo. Ainda num ambiente de cobrança natural, repito, se você não está equilibrado, se o Coutinho está desequilibrado emocionalmente, se o Coutinho está com a saúde mental em risco, ele tem mais que parar e cuidar. Porque isso daí serve para qualquer pessoa. Isso serve com a saúde mental abalada. Você não pode dirigir um ônibus, para quem é motorista de ônibus, não pode dirigir uma grande empresa, para quem é CEO de uma grande empresa, não pode jogar futebol para um jogador de futebol, você não pode ter um canal no YouTube se você é um youtuber. Não pode, porque a saúde mental ela é base para tudo que você faz. Então, se o problema do Coutinho era esse, eu aplaudo e acho que ele tem mais que fazer isso mesmo. E tem que jogar aberto e dizer, não tô equilibrado, não tô com condição, não tô em condição de exercer o que eu faço, vou dar um passo atrás, vou sair e vou cuidar da minha saúde mental. Aplaudo. É isso que tem que ser feito, sempre, com qualquer pessoa, com qualquer ramo de atividade. Se essa é a versão oficial, se essa é a versão que o Coutinho quis externar, eu só tenho a aplaudir ele. Ponto. Não tem muito o que fugir disso.
E ainda considero muito digno da parte dele, porque o Coutinho poderia ficar lá roubando, como a gente diz na linguagem do futebol, né? Roubando o Vasco, que é sem estar focado, sem estar em condição de jogar o futebol dele, com a saúde mental abalada, colocando ali, sendo desfalque de jogo por causa disso. O Coutinho deu um passo atrás e falou: pela minha relação com o Vasco, não quero chegar aí. Tem que ser aplaudido. Ponto. Acho que para mim é simples. Agora, se o problema do Coutinho era o nível de cobrança, como algumas correntes, como algumas versões estão aparecendo, que o Coutinho se sentiu cobrado, muito cobrado, ou cobrado injustamente, ou pior ainda, se sentiu com a torcida do Vasco sendo ingrata a ele, aí o Coutinho não pode jogar nem no Vasco, nem em clube nenhum. Ou então ir para uma liga que não existe cobrança, para uma liga que tanto faz como tanto fez. Se esse foi o problema, se o Coutinho acha que, ele está sendo cobrado demais, 2, ele está sendo cobrado injustamente, ou 3, ele é alvo de ingratidão por parte do Vasco e da torcida do Vasco, eu acho que aí ele não pode nem ser jogador do Vasco, nem ser jogador de nenhuma liga competitiva. Porque qualquer liga competitiva, para um jogador como o Coutinho, que é um jogador com uma capacidade técnica muito acima da média, para um jogador que com certeza não vai ganhar um salário baixo, ele vai ser cobrado. Ele tem que ser cobrado. Então, mas houve exagero na cobrança. Em qualquer liga grande, em qualquer clube grande, a chance de haver exageros na cobrança, ela está presente, ela faz parte do futebol. Então, esse é um ponto que o Coutinho vai precisar entender dentro da sua própria cabeça. É só que saúde mental? Porque a saúde mental você pode fazer trabalhos específicos e melhorar. Ou o problema foi o nível de cobrança, a existência da cobrança, o sentimento de ingratidão. Se foi isso, ele não tem que sair do Vasco, não. Ele provavelmente vai ter que sair do futebol. Porque em nenhum lugar ele vai achar que ele pode chegar e não ser cobrado. Eu vi muita gente colocando, inclusive ex-jogadores, ex-companheiros do Vasco, colocando o sentimento de ingratidão como quem diz: o Coutinho abriu mão de muito dinheiro para estar no Vasco. O Coutinho abriu mão de muita coisa para estar no Vasco. Gente, esse tipo de decisão é uma decisão 100% pessoal e que tem que ser elogiada, mas ela não serve como blindagem eterna. Isso está muito claro. As decisões que você toma, as concessões que você faz para estar em determinado lugar, para trabalhar em determinada empresa, para viver determinadas relações, elas precisam ser prezadas, mas elas não servem e não podem servir como blindagem eterna. Quer dizer que o Coutinho poderia fazer o que fosse ou desempenhar o resultado, ter o desempenho que ele tivesse e que ele não seria cobrado porque lá atrás ele abriu mão de muito dinheiro lá dos Emirados Árabes para vir jogar no Vasco. Isso não pode servir como blindagem eterna nem para o Coutinho nem para ninguém. Porque senão você deixa de ter a pegada ao sentimento de esporte de alto rendimento. Se o Coutinho não está jogando o que ele pode jogar, ele tem que ser cobrado, independentemente dele ter aberto mão de muita coisa para estar no Vasco. Então, assim, acho que essa pegada é uma pegada que o Coutinho vai ter que resolver com ele mesmo. Era a questão da saúde mental? Se é 100% saúde mental, beleza. Sai, cuida e melhora. Depois, eventualmente, pode até voltar. Se é um incômodo com a cobrança que ele eventualmente possa considerar excessiva, se é com um sentimento de ingratidão, o Coutinho tem que repensar, talvez, o fim da carreira dele. Por quê?
imagino que ele não vai ganhar em nenhum lugar do mundo, salvo o próprio Oriente Médio, o que ele ganhava lá nos Emirados Árabes. Então, em qualquer lugar, ele vai ter o sentimento de eventualmente, de ingratidão. Então, isso para mim, eu não... Se o problema é esse, o Coutinho deveria até repensar a própria situação de seguir a carreira. E para fechar, o Coutinho vai fazer falta pro Vasco, tá? Ainda que ele não estivesse jogando no nível que a gente esperava que ele jogasse, quando o Coutinho voltou, a gente falou, o Coutinho vai vir e vai ser desequilibrante no futebol brasileiro. Com o que o Coutinho pode jogar, ele vai pegar o futebol brasileiro e ele vai desequilibrar o futebol brasileiro. E ele não fez. Foi mal? Não foi mal. Demorou muito a pegar ritmo, demorou muito a jogar, mas não foi mal. Por exemplo, no ano passado tinha muita gente cogitando o Felipe Coutinho na seleção brasileira. Ali num período de 10, 15 jogos em que ele jogou muito bem, que o Vasco teve série de vitórias, o Vasco eliminou o Botafogo da Copa do Brasil e tudo mais. Mas, num geral, ele não foi mal. Também esteve muito aquém do que a gente projetava. Sim, mas ele vai fazer falta pro Vasco. Neste ano, que ele não tá jogando bem, ou que ele poderia jogar muito melhor, ele tem 3 gols e 1 assistência em 7 jogos. Ele vai fazer falta pro Vasco. Ah, mas ele não vai fazer a falta que todos nós imaginávamos que ele faria quando voltou. Concordo. Mas ele vai fazer falta pro Vasco. E vamos ver o que o Vasco vai fazer. E vamos ver como o Vasco vai sair dessa. Um Vasco que começou mal o Campeonato Brasileiro. Um Vasco que tem agora 2 jogos duríssimos contra o Fluminense, pensando em chegar à final do Campeonato Carioca. E agora tendo que lidar com essa questão do Coutinho. Para fechar, de novo, não coloquem essa conta na torcida do Vasco. Se tem alguém que não pode ser responsabilizada e culpada e de nada que acontece de ruim no Vasco, essa é a torcida. Da torcida mais maltratada por um clube grande neste século. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem um link para você baixar o app do Flashscore. Totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.